Prioridade. Preferência, oportunidade de acordo com a lei que consiste em ultrapassar os demais. Condição que ocorre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais. Estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. Fala, pessoinhas de Jesus, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente com mais um vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo sem ser no meu canal, eu sou Thalita Zuma e o link do meu canal é o youtube.com/ThalitaZuma. Se você estiver vendo esse vídeo pela página do Cristão Mais ou outra página, seja bem-vindo e venha conhecer o meu canal e se inscrever lá, ok? Se você já estiver no YouTube, vê na descrição as minhas outras redes sociais para você acompanhar o meu trabalho por lá também. Hoje eu vim falar sobre prioridades, porque nós temos um Deus que prioriza as coisas, e eu vou mostrar isso para vocês dentro da Bíblia. Mateus 6,33 diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro, de prioridade. O contexto desse texto diz que a gente não deve se preocupar com o que havemos de vestir, de beber ou de comer, porque Deus, se a gente buscar primeiro o reino dele, todas essas coisas vão nos ser acrescentadas. Em Mateus 22, a partir do versículo 36, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, ou seja, prioridade. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Ou seja, Deus manda você amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se Ele está dando prioridade a esses dois mandamentos e dizendo que de toda a lei dependem esses dois mandamentos, é porque nós devemos priorizar esses. Em Lucas 9, a partir do versículo 59, diz assim: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Esse versículo é muito interessante, é a partir daqui que eu quero seguir, porque ele fala de uma coisa importante, sentimental que ele queria fazer, que era enterrar o pai dele. Você vê como isso é uma prioridade humana muito grande, porque a gente tem ligações emocionais uns com os outros e a gente prioriza muitas vezes a nossa família, a nossa vida, os nossos afazeres, mas a gente esquece do primeiro e do principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama a Deus, quando você ama uma pessoa, você quer demonstrar isso pra ela, você quer fazer a vontade dela. E a partir do momento que você ama a Deus, não é diferente. Assim como você ama seu amigo, seu irmão, sua mãe, o seu pai, sua namorada, o seu namorado, você vai querer priorizar essa pessoa e você vai querer demonstrar o amor pra ela, demonstrando que as prioridades dela são importantes pra você. Nesse versículo aqui, no versículo 60 de Lucas 9, Jesus falou para deixar os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí uma prioridade que é muito importante para Deus, que é anunciar o reino dele. E muita gente diz que não consegue pregar o evangelho porque não sabe muito a Bíblia ou porque é novo convertido, mas isso é uma prioridade para Deus. E se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que levar em conta essa prioridade. Marcos 5 conta a história do gadareno, que era um endemoniado, que estava com uma legião de demônios dentro dele, e Jesus passou por lá e expulsou os demônios dele. E aí mandou os demônios para os porcos, e os porcos se jogaram de um despeadeiro. E as pessoas daquela cidade pediram para Jesus sair dali, porque atrapalhando e bagunçando a cidade, e os porcos se jogarem daquele penhasco foi um grande desperdício de lucro para os donos. Quando Jesus foi sair daquele lugar, a partir do versículo 18 do capítulo 5 de Marcos, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis foram 10 cidades, ou seja, uma pessoa que não sabia nada, não sabia nem Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará, que tinha acabado de ser liberto ali por Jesus, ele anunciou o que Jesus fez na vida dele em 10 cidades. Então, o que isso significa? Que não importa a sua sabedoria teológica e nem nada disso. Se é prioridade para Deus, tem que ser prioridade para você. E não importa se a sua liderança não diz para você fazer, porque existem estágios e existem hierarquias dentro da sua igreja, ou existem grupos específicos que façam isso.
porque Jesus pode te colocar dentro de um grupo para fazer isso, mas os discípulos dele, por onde passavam, falavam do amor dele. E todas as pessoas que você vê passando do seu lado na rua o tempo todo estão perdidas, muitas delas, a maioria delas. E pode ser a única esperança para elas de ouvir o evangelho, você, a sua vida, porque Jesus te colocou nessa terra para isso. A Bíblia diz que até os anjos queriam fazer o nosso dever de vir e pregar o Evangelho, mas Jesus diz que não, porque esse é um dever nosso. E isso mostra a grande importância que Jesus tem por nós, o grande amor que Ele tem por nós. Ele nos deu um dever que é de pregar o Evangelho para todas as pessoas, um dever que até os próprios anjos queriam, mas que foi um privilégio dado a nós. Eu não estou dizendo para você não obedecer à liderança em que você decidiu estar imposto, ou a sua igreja, ou nem nada disso. Mas você deve avaliar onde quer que você esteja, se a pessoa que você segue está ensinando sobre o que Jesus dizia, sobre o que Jesus mandava, sobre o que a palavra de Deus mandava. A prioridade na sua vida tem que ser o que Deus ama e o que Deus quer. Então priorize a Deus, priorize ao seu próximo, priorize o chamado de Deus na sua vida e lembre-se que o ID não é um chamado, mas uma ordenança para todos os cristãos. Se você ama Deus, você precisa fazer isso e precisa anunciar o Evangelho, porque existem muitas pessoas que nunca vão pisar numa igreja porque têm trauma, ou porque sofreram, ou porque não se sentem amadas pela igreja, mas você tem o dever de mostrar o amor de Deus para essas pessoas, mostrar o amor de Jesus, que teve ao morrer na cruz pela vida de cada uma delas. E é isso aí, gente. Mais um vídeo. Obrigada por assistir até o final. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada. Dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.